Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje vocês vão ver como que da favela saem coisas extraordinárias. Nós vamos falar sobre negócios de impacto. Você que é investidor, vem com a gente, porque eu acho que tem coisas boas, viu? Bom, dentro das novidades, temos aqui Robson Santos, vice-presidente do Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e Anderson Marcelo, da Delivery das Favelas. Mas eu queria ouvir primeiro o Robson. Robson, vamos conversar. Explica um pouquinho para a gente qual é essa visão de uma empresa de impacto. O que é isso? Gerar um impacto negativo ou positivo para a sociedade? Como é que funciona isso? É um conselho de negócios assim, novo no Brasil. Né? Começou no meados de 2010, 2008, quando se começou a falar sobre negócios que resolvem problemas sociais. Né? Geralmente a gente conhece as ONGs, que são as instituições responsáveis, né? Na verdade o governo é responsável por resolver os problemas, mas a organização civil, né, criou as ONGs, e essas ONGs elas atuam para resolver problemas sociais. Sendo que existia a questão da sustentabilidade dessas ONGs. Muitas vezes as ONGs precisam passar o pires, né? Ficar pedindo dinheiro o tempo inteiro por não produzir e nem entregar nenhuma espécie de produto ou serviço. Então, assim, com base nisso, nasceu um modelo de negócios de impacto, que são modelos de negócios sociais, né? Que não é o terceiro setor, mas também não é o 2.0. Tem alguns conceitos que tramitam em 2.5, é o setor 2.5, que são negócios direcionados que nascem com a missão, o core business desse negócio é resolver problemas sociais. Então, com base nisso, a gente trouxe aqui o nosso querido Anderson, que é um case de sucesso, que está caminhando aí para um sucesso extraordinário do Rio de Janeiro para fora, que traz esse modelo de resolver um problema antigo das comunidades brasileiras. E o Anderson vai poder detalhar aí da atuação da empresa dele. Mas assim, é um conceito, negócios sociais, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Legal, então uma empresa ela nasce em cima de uma necessidade, de uma demanda que existe, e você cria o produto para aquela demanda. O que vocês estão dizendo é, vamos olhar para além dessa demanda direta e objetiva, como que eu vou gerar um impacto positivo nessa sociedade, olhar um pouquinho mais do que isso. E você pode ganhar dinheiro, é lícito ganhar dinheiro resolvendo problemas sociais. Conta aí, qual é o problema que você está resolvendo, Anderson? Obrigado, agradeço aí pela oportunidade. Então, sou Anderson Marcelo, CEO do Delivery das Favelas. A gente já denomina uma plataforma que conecta lojistas, moradores e entregadores, né? Então, chega só um pouquinho mais perto do microfone para todo mundo te ouvir bem. Ele fala rápido, né? Está acostumado a fazer Vambora. Geralmente, né, 3 minutos, 4 minutos, então a gente fala um pouquinho acelerado, mas vou tentar minimizar. Então, nós temos uma plataforma que conecta lojistas, moradores e entregadores. Justamente uma dor, né? Eu já morei em 2 favelas no Rio de Janeiro. Quais? No Santa Marta, né, em Botafogo, e no Complexo do Alemão. Tá. Eu tenho uma filha que mora no Complexo do Alemão ainda. E justamente querer comprar algo e receber, né, na casa ali era complexo, a gente não conseguia. Então, passamos um tempinho e viemos a desenvolver justamente para conseguir atender, né, o morador de comunidade. Quando ele quer comprar alguma coisa, ele tem que colocar o endereço de alguém fora da favela, paga a taxa de entrega e depois ele tem que ir lá e pegar o produto e levar para sua casa. Então, para a gente acabar com isso, né, igual no asfalto, todo mundo tem o direito de comprar e receber na sua casa, o morador de comunidade, né, de favelas, também tem esse mesmo direito. E aí a gente busca, né, os entregadores, que a gente trabalha de dentro das próprias favelas, que é justamente gerar emprego e renda dentro das favelas, como fala ali do impacto, né, social. Então, a gente trabalha bastante com isso. Quem trabalha também, a gente monta mini bases dentro das favelas em pontos estratégicos. Mini base? Isso, mini base como se fosse um centro de distribuição, só que são legal. espaços menores que a gente utiliza só para receber os produtos, porque o nosso delivery das favelas não é apenas a parte de alimentação, qualquer segmento a gente trabalha. Então,
vestuário, e-commerces, né? A gente está fechando, graças a Deus, com vários e-commerces aí também para a gente estar atuando e atendendo essa demanda para dentro das favelas. Então dá oportunidade, o morador comprar o que quiser, da onde ele quiser. Nós temos nossa plataforma de marketplace que ele pode comprar e receber, e também, se ele quiser comprar diretamente do grande player, ele compra e a gente vai fazer essa conexão para conseguir entregar Anderson, as favelas. Então o cara não precisa mais descer como nos prédios. Não. Acontece nos prédios, quando você pede um delivery de alimentação, o rapaz entrega na portaria e você tem que descer lá do 24º para poder receber. Na favela não é assim não, né? Não, ele vai receber na casa dele. Vai receber em sua casa, na comodidade da Então, sua casa. então você resolveu um problema social e eu já começo aqui a te espetar. Por que você não desce para o asfalto? Porque isso acabou virando um problema. É lógico que a gente passa pela questão da segurança nas edificações e tudo mais, mas quem sabe você não inventa uma boa saída para o camarada que está lá trabalhando em casa e fala, se eu não pedir, eu não vou almoçar hoje, porque é uma reunião atrás da outra. Acaba que online você trabalha mais do que presencial, né? É verdade. E aí o rapaz chega com a moto e diz assim, desce para pegar. Amigo, eu não consigo sair da cadeira. Como é que eu vou descer? Eu não consigo chegar na geladeira para preparar um ovo mexido ali. Como é que eu vou? Por isso que eu pedi. Aí você tem um problema. Será que esse não é um problema para você começar a pensar de resolver? Não, é um problema social também, cara. É uma situação bem interessante sendo abordada. Eu acredito que com incentivo o entregador subiria sem problemas nenhum, né? A situação não pode, porque quando se chega, né, eu, justamente para validar bastante o nosso negócio, eu mesmo fiz muitas entregas, e o que acontece é que o cliente, muitas das vezes, ele fica esperando, você fala, estou chegando, cheguei, e você fica um período ali esperando, só que você tem outra entrega para fazer. Então fica inviável ele ficar esperando bastante tempo. Mas chegar e falar assim, a gente está aqui um tempo, igual o motor de aplicativo, né? Se você ficar um período enquanto o cliente não chega, você recebe uma taxa adicional. Então, justo. Uma situação que já fica no nosso roadmap, é bem interessante, a gente colocar assim, você quer receber, morador de favela vai receber na sua casa, mas a gente vindo para fora, porque a ideia é a gente trabalhar de dentro para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro. Então você levar também os produtos da comunidade, da favela... Para fora. Para fora, porque isso acho que acontece, né? Alguém fazendo, eu ouvi, empresa de alimentação... recebendo salgadinho, recebendo aquilo que as lanchonetes têm, o bolo. Tinha uma menina ali no São Carlos que fazia uma torta de banana espetacular. E ela atendia, era perto da empresa, e ela atendia os restaurantes. Então, funciona também, né? Você descer com esse produto para entregar nos restaurantes e excelente. E a ideia do nosso aplicativo é justamente isso, né? Dar oportunidade também para os lojistas de dentro das favelas, de ter uma plataforma, um aplicativo que ele consiga ali visualizar os seus pedidos, ter ali uma forma de organizar, né? Porque tem um dashboard, ele conseguir acompanhar quanto que ele está ganhando direitinho, de uma forma mais profissional. Então, nossa plataforma é justamente para conectar esses lojistas de dentro e de fora também das favelas e dar essa oportunidade da mesma forma para qualquer um. Então, a gente já tem essa plataforma e é bem legal. Então, poxa, falou aí a menina de São Carlos, com um produto maravilhoso, gostoso, saboroso, e que saiu de dentro da favela, que é justamente isso, né? A gente tem essa pauta de dizer que favela é potência, e realmente a favela é potência. Tem muitas grandes pessoas ali, grandes oportunidades surgem de dentro das favelas, só precisam ser melhores exploradas. A favela não é limitante de capacidade técnica, operacional, quer dizer, ela acaba tendo uma dificuldade operacional por conta de mobilidade principalmente, mas que está sendo resolvido, né, por conta dessa solução que o Anderson está trazendo, né, Robson? Uhum. E eu vejo várias outras soluções vindo de favelas. Como é que você vê essa solução que ele traz, até mesmo para... Você falou de outros segmentos, né? Não é só alimentação. Então, vestuário. eu tive um problema.
há algum tempo, uma placa de um dos equipamentos queimava com uma determinada frequência, não alta, mas queimava, e era uma placa que você precisava importar. A gente foi para trabalhar em casa. O mundo mudou de 2020 para cá. E as pessoas foram, e esse técnico de eletrônica, de repente, está lá, a casa dele é na favela. Como que ele vai receber essa placa de controle, que é pequena, faz um volume talvez do tamanho de um tablet, mas ele precisa receber, trabalhar, reparar essa placa, que o Brasil repara, porque senão você paga $15 mil numa placa importada. Reparar e voltar, então precisa ir lá entregar para ele prestar esse serviço e voltar. Eu acho fantástico. Conta um pouco para a gente dessa questão do impacto e onde que isso pode escalar, aonde isso pode chegar, fazendo um exercício assim bem rápido, Robson. Olha, as favelas são dos maiores consumidores que a cidade tem, né? Boa parte dos moradores do Rio de Janeiro moram em comunidades. E esse problema da entrega é algo que já existe há muito tempo por questões de logística e também estrutura, porque também nenhuma empresa se prontificou a entrar na favela para poder entregar, por várias questões de segurança, infraestrutura, equipe, pessoas qualificadas, pessoas que conheçam os lugares dentro da comunidade. Então, assim, para a favela isso é muito bom, para o morador da comunidade isso é melhor ainda, porque ele tem o produto ali na mão, sem precisar correr o risco de perder o produto durante o deslocamento, onde a responsabilidade dele sobre o produto que ele recebe está dentro de casa, assim que ele recebeu a sua encomenda, né? Então, assim, para os negócios eu não preciso nem dizer, né? Poder vender direto para uma comunidade que tem um consumo gigantesco, que são as comunidades do Rio de Janeiro, são... eu não vou dizer números assim para não poder errar feio, né? Porque eu agora não me recordo. Mas existem números que são relevantes de consumo e que representam o potencial dessas comunidades. Não à toa, já existe um movimento muito grande de multinacionais que fazem campanhas de ativação em comunidades. Existem grandes instituições como a CUFA, né? Que já trabalha há muito tempo apresentando e mostrando às comunidades como essa potência que o Anderson mencionou há pouco tempo. Então, assim, já existe esse interesse das grandes marcas em se aproximar, porque é um movimento comum hoje, é um movimento que o mercado hoje pede. As pessoas hoje elas não consomem, ou elas consomem menos de quem agride o meio ambiente, de quem não tem uma responsabilidade social. Agora, as marcas que estão mais próximas de uma empatia sobre como a favela consome e vive, eu acho que essas marcas elas podem ter um sucesso e um aumento de vendas ainda maior por essa aproximação. E essa aproximação é o que negócios como o do Anderson, né, nós do Conselho de Comunidades e Novos Negócios aqui da CRJ, a gente tem essa preocupação de dar visibilidade a negócios como esses, justamente para isso, para mostrar que favela e asfalto, como é um termo muito usado aqui no Rio de Janeiro, que favela e asfalto podem trabalhar integradas, né? Existe uma relação que pode ser feita e que pode gerar bons negócios, né? Então, nossa missão aqui com você é trazer esses negócios que têm grandes potenciais, né? O Anderson está trabalhando com tecnologia, a tecnologia do delivery de favelas é uma tecnologia de ponta, ele acabou de falar que tem dashboards, tem toda uma estrutura tecnológica que suporta essa operação, né? Ele não perde nada para os grandes players do mercado. Então isso é interessante falar, e é um negócio que é feito pela e para a favela. O Anderson tem essa aproximação com a comunidade, então você não é segredo nenhum dizer que quem vende melhor é que conhece mais o seu cliente. Então o Anderson está próximo dessa ponta de lança, né, que são as comunidades, e vem conversando com grandes empresas que têm interesse em aproveitar essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade, entender que a gente pode trabalhar de forma integrada. Não, bacana. Anderson, no outro dia nós tivemos uma dificuldade aqui no estúdio e precisávamos de um cartão de memória. E aí, caramba, cartões de memória somem porque são pequenos, cartões de memória dão pau porque são eletrônicos.
isso acontece com qualquer um. Por que o delivery de favelas não estava aqui para resolver o nosso problema no asfalto? Desculpa voltar a insistir nesse tema, porque eu acho que a solução que você criou lá é uma solução que o asfalto precisa. De ter um produto, quem é que não viu a tia do salgadinho na empresa onde trabalha, que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tem dia que volta com a metade das coisas, porque se ela estivesse no prédio do lado também, ela conseguiria ter dado vazão, teria uma maior demanda. Por que o delivery de favelas não está aqui fazendo a entrega desse salgadinho rapidinho para quando a gente acabar aqui comer uma pizza? Ou é lógico, a gente sabe que entrega, mas o cartão de memória, ter de repente um outro produto que você precisa, uma camisa. Quem é que vai me entregar uma camisa se de repente cair eu tenho aqui que continuar no podcast? Ou para e eu desço para comprar. Me conta se isso você acha que funciona, fazer um brainstormzinho. Já está no nosso roadmap, né, justamente ter essa possibilidade. Não só atender dentro de favela, como o Robson estava falando, a gente sabe, o poder de consumo dentro das favelas, aí falando no nível Brasil, mais de 159 bilhões por ano que os moradores de favelas eles consomem. Isso Brasil. Nível Brasil. Contabilizar os moradores também. Se a gente fizer uma conta rápida, talvez o Rio de Janeiro seja responsável por um terço disso? Rio de Janeiro, ou é exagero meu? Pode ser. Se contabilizar moradores de favelas, que são mais de 17 milhões de pessoas, só o Rio de Janeiro são mais de 2 milhões. Tá. Então daria ali 10%, né? Tá, então, uns 10%. Um pouquinho mais de 10%. E então a gente sabe que é um potencial enorme. É o que a gente já fala a nível Brasil, porque justamente a gente não está visualizando só Rio de Janeiro, né? A gente já está avançando aí em Minas, Espírito Santo, São Paulo. Legal. E já no eixo Nordeste estamos começando alguma coisa. Por enquanto não vamos divulgar, mas já no eixo Nordeste também. Então, e a gente fala, são mais de 13 mil favelas em todo o Brasil. É muita coisa. E a gente fala favelas e não fala as proximidades. Porque muitas das vezes a pessoa que mora próximo da favela, ela também não consegue comprar e receber na sua casa. Então vai aumentando. É verdade, né? Você põe lá no transporte por aplicativo e ele fala, não, lá eu não vou. Não, mas não é a favela. Exatamente. Não, tudo bem, mas desculpa, eu não vou lá. Tá bom. Por algumas situações não visita. Então, a gente sabe, existem empresas, as grandes empresas falando, já estão visualizando o quão importante é eles começarem a atender os moradores de favelas, porque sabe que, além de entregar o que muitas das vezes eles não recebiam, sabe que o faturamento deles vai aumentar, porque sabe que as pessoas compram e pagam por isso. Então, e a gente conseguir ali pegar os nossos entregadores, a gente visualiza bastante os entregadores dentro de favelas, remunerá-los melhor, colocar ali um seguro de acidente e que eles consigam expandir a sua área de entrega para eles. Por exemplo, se faz R$1.500, R$2.000, ele faz R$3.000, R$4.000 e assim vai aumentando, né? Que justamente quanto mais entregas, em um período também que ele não vai se cansar muito. Então, a gente tem ali mini bases também distribuídas não só dentro das favelas, mas em pontos estratégicos. A gente conversou justamente sobre isso, né? Então, aqui o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, é um potencial muito grande. Até falei, tem um polo Saara, né? Que tem ali da alfândega, tem ali aquele eixo. Imagine, são mais de 100 lojas, se eu não me engano, ou 500 lojas. 500 lojas. Então, a gente ter essas lojas na nossa plataforma... É o mesmo volume de um barra shopping. Olha só. É a mesma quantidade equivalente, né? Uhum. Só para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente fala assim e não materializa. É um barra shopping a céu aberto. E pegando ali, essas lojas estando na nossa plataforma e pessoas morando até ali na Estácio, pedindo pela plataforma e recebendo na comunidade da sua casa, que às vezes a pessoa está cansada, às vezes tem muitos afazeres. Não vou lá, vou pedir. Pede e chega rápido. A gente tem ali várias modalidades. Ou pede e chega, já é jogo. Se o rápido é relativo. Por exemplo, se nós sairmos daqui, fôssemos comprar o cartão de memória, talvez em 15 minutos a gente estivesse de volta, 15 a 20, 5,
5, sobe no elevador, mas ok, 20 minutos. Se chega em meia hora, atendeu da mesma forma. E você está pegando ali o seu tempo e aproveitando em outra situação. Qual é a barreira, Anderson, que você vê que hoje tem que ser transplantada por você? É a barreira de impostos? É a barreira de tecnologia? É a barreira social? Qual é a barreira ou quais são esses muros que você precisa alargar para o teu produto ganhar mais espaço no mercado? Sim. Tecnologia não é, como o Robson falou, nossa tecnologia é de ponta. Sem dar muito spoiler, a gente está ali assinando o NGA, uma empresa israelense para distribuir a tecnologia para a gente, né? Eles estão interessados. Cara, gostamos muito do delivery das favelas e a gente quer fazer parte disso. E quer disponibilizar tecnologia muito boa, mas a nossa tecnologia já é boa, então uma empresa querendo ainda melhorar para a gente, então dar ali um upgrade. Temos pessoas boas trabalhando também, mas precisamos contratar muitas outras pessoas. A gente tem ali um anseio de conseguir levar projetos sociais para dentro das favelas para dar também melhores oportunidades para aquelas pessoas que moram em favelas. Líderes, porque a gente precisa de muita liderança. E às vezes sabemos que por diversas situações, não só dentro de favela, mas é difícil formar um líder se não estiver ali focado e tudo mais. Dinheiro, né? A gente sabe ali que buscar investimento nunca é fácil. E justamente para a gente conseguir dar uma escalada, que a gente estava conversando com o Robson agora há pouco, para a gente dar uma escalada, uma forma exponencial, né? Que chama mesmo a atenção, que seja já referência, a gente precisa de dinheiro para isso. Aí muitas das vezes buscar investidores, aí a gente já tem os clientes para atender, já tem a operação para rodar. Então, chegar a isso para a gente de uma forma mais rápido seria melhor, né? Iria eliminando ali algumas barreiras para a gente conseguir dar uma escalada, né? Uma boa notícia que eu tenho para te dar, Anderson, é que da mesma forma que é difícil para quem busca o funding, quem busca dinheiro para investir no seu negócio, é difícil o investidor identificar o bom negócio. E como, Robson, que o Anderson está preparado, como que essas empresas das favelas estão preparadas para apresentar os seus negócios para esse investidor? Porque sabe como é que é? Dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Então, vai que ele é quase um unicórnio, né? Eu não sei se a gente conseguiria classificar assim, mas é um modelo bem diferente. E eu quero chegar lá, eu quero saber na questão da transição energética, porque você falou uma coisa muito interessante da forma com que você faz essa logística sua. Sim. Mas conta como é que você vê o Estado hoje de preparação com um plano de negócios, um plano de negócio resumido. Como é que está isso? Quais são as barreiras ainda? Hoje a gente precisa realmente ter essa aproximação. Eu acho que o primeiro passo é um dos mais importantes, né? Como eu falei em outra participação nossa, existe as comunidades, assim como o Rio de Janeiro, sofrem com uma questão de reputação e imagem, né? Muitas vezes apresenta-se muito mais os problemas do que as soluções. O lado ruim muito mais em evidência do que as coisas boas que acontecem. Então, uma das nossas missões aqui é justamente mostrar que existe um lado das comunidades que são um grande potencial de talento, tecnologia, empreendedorismo, musical, artístico, e tudo isso está disponível e aberto ao diálogo. Então, assim, quando você me pergunta, as comunidades estão preparadas a título de instrumentação para poder apresentar a proposta para o investidor? Eu acredito que sim, mas depende muito do que cada um quer, né? Do que o que cada um enxerga como valor. O que é valor para cada um desses, né? Porque se você colocar na mesa o impacto, se esse investidor valoriza o impacto, não tem um lugar melhor para ele buscar soluções do que as comunidades, negócios como o do Anderson, né? Você também, mas eu estou preocupado com o impacto, mas eu sou investidor.
Eu tenho que investir onde... Tem que dar uma Tem TIR que seja razoável, porque Sim. senão a gente fica em casa assistindo televisão. Por mais responsável ambientalmente que sejamos, é o poder do dinheiro. Sim, é Não business. adianta a gente se enganar, porque, caso contrário, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ficar na teoria, né? Sim. Você está tirando a teoria para a realidade, como você falou, levando, fazendo várias entregas e tem um percurso novo, você fala assim, eu vou. Então ninguém vai me enganar, vai dizer, não, pô, Anderson, nossa, a perna queima se eu tô de bicicleta, eu não sei. Não, cara, numa boa. Vai fazer um exercíciozinho, vai na academia, não vai queimar, não é fácil, é assim. Por que você não pensa em subir em zigue-zague? Você foi lá e buscou. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque a gente está falando de um negócio de impacto. E quando a gente conversava sobre descer para o asfalto, você falou, olha, isso é muito bacana porque eu consigo fazer essas entregas de bicicleta. Caramba, de bicicleta? Opa, então acabou a história. Não me interessa se eu estou fazendo o transporte num veículo a gás natural, movido a gás natural, se eu estou fazendo a biometano, porque eu estou fazendo esse transporte consumindo carne, consumindo Caloria. batata, arroz, feijão. Opa, não tem nada mais ambientalmente adequado do que isso. Como é que é isso? Qual é esse modelo? Você falou assim, na favela a gente vai subir, muitas vezes é a pé mesmo, porque é a forma de você chegar lá e alcançar. Conta um pouquinho desse lado, porque, assim, você reduz custo também. O cara... Ah, mas uma motocicleta de segunda mão, eu não sei quanto custa uma motocicleta dessas baratas, mas 7, 8, 10 mil. Não precisa se preocupar com esse financiamento, isso não está no mapa. E como no Rio de Janeiro tem as bicicletas também disponibilizadas, né? Opa, ficou mais barato ainda, não tem a preocupação com a bicicleta. Hoje existem favelas no Rio, em outros estados também, que são planas, né? Então que dá para fazer entrega tranquilamente de bicicleta. Mas existem outras que tem morro, então precisa ser de moto ou um veículo elétrico, né? Bicicleta elétrica. A gente busca outros modais. Tem uma vez que foi em São Paulo, até numa fábrica, em algumas fábricas, para ver os veículos elétricos. Se a gente depois consegue um patrocínio, né, para trazer para os nossos entregadores, também a gente não vai penalizá-los, né? Não vai deixá-los ali ficar trabalhando muito, tudo mais. Então a gente busca alternativas para melhorias. O cara pode começar a pé e daqui a pouco ele consegue adquirir uma bicicleta, depois uma bicicleta elétrica, depois uma moto, ali passando por algumas etapas. Moto elétrica também, aí tem que dar um treinamento, né, para como que a moto, essas normais de combustão e elétrica, funciona de uma forma diferente, não pode ficar acelerando e tudo mais por causa da bateria. Então a gente busca justamente já qualquer outro modal que venha atender as demandas, tanto de dentro das favelas como fora também. Fora, aqui no centro do Rio, dá bicicleta elétrica, dá para atender. A gente vê que tem alguns países que os entregadores fazem até de metrô, né, dependendo do percurso. E eu fico olhando assim, né, gosto de assistir filmes justamente para pegar outras experiências. Você falou até uma situação interessante ali de unicórnio. Eu não penso em unicórnio, mas a gente pensa em crescer muito. Tanto aqui no Brasil como em outros países também a gente já pesquisa que tem a mesma necessidade, né, de favelas e tudo mais. Então, acredito que... Acho que a gente pode chegar no unicórnio. Imagina uma startup que veio da favela e se transformou no unicórnio. Será algo bacana, bem legal. por esse modelo. Explica esse modelo do que é uma startup unicórnio, que o Eike Batista fala, nossa, eu já estou aqui com umas 10 unicórnios. São empresas que têm potencial de faturamento de acima de 1 milhão de reais. 1 bilhão de reais, isso mesmo. 1 bilhão de reais. Então, assim, talento não falta, né? Busca pelo conhecimento e pelo que há no mercado, o que está sendo utilizado, o que
que realmente pode trazer uma solução que agregue valor realmente para a sociedade e para as comunidades, porque as comunidades têm que estar integradas em todas as soluções que são feitas, discutidas dentro dessa sociedade organizada. Então, assim, as startups unicórnios têm esse grande potencial aí de faturamento. Eu tenho praticamente certeza aí que vocês têm um grande potencial e eu quero estar de perto aí para ver aí vocês crescendo e estou torcendo por isso e eu acredito que aqui o RJ Mais Negócios já está sendo um ponto de partida aí, pelo menos para vocês ficarem mais conhecidos. Eu acho que isso precisa ser trabalhado. Eu parabenizo o Ricardo e toda essa estrutura, a associação comercial, por mostrar isso. Já é um passo importante para nós. Assim. Isso tem que ser dado, essa oportunidade para as comunidades mostrarem, para as favelas mostrarem o seu potencial. Né? Porque muitas vezes é muito estereotipado. Né? Porque a favela tem que ser só hamburgueria, porque a favela tem que ser só barbeiro, porque a favela... O nosso problema não é cor de pele, né? Sim. Não é... O nosso problema é essa divisão social. Esse é o nosso problema. Sim. Então é bem o que você está dizendo. É entender que favela também se fala de negócios, de inovação, de tecnologia, de buscar tecnologia, de conversar com outros países. Isso que é interessante. Porque você, empresário que está assistindo agora, não pense que se eu não investir, isso não vai para frente. Os caras estão conversando com Tel Aviv, está falando lá com Israel. Então, assim, por que não conversar com tecnologia nacional? Muitas vezes o que falta justamente o crédito. E o mais interessante, você falou muito bem, o mais interessante é você não precisa tropicalizar nada, ele não vai precisar explicar a realidade dele para alguém de Israel. Uhum. Se você tem, e nós temos, excelentes mentes nessa área de tecnologia, de sistemas, ele já conhece exatamente desde quando nasceu quais são as facilidades e dificuldades, ele só vai virar e dizer assim, amigo, eu preciso entregar desse jeito. Puxa, a pessoa sabe digitar ou sabe o português perfeito, ele já sabe que tem ali alguma dificuldade em parte dessa população, então quanto menos escrever, melhor, quanto mais direto, melhor. Então, eu acho que assim, nós estamos trazendo e dando essa visibilidade através da Associação Comercial do Rio de Janeiro para novos negócios, e essa é uma oportunidade não para ele, mas é uma oportunidade para esse ecossistema que vai possivelmente ter um serviço adicional, o investidor uma possibilidade de investimento e esse ecossistema que ele atende. E aí 2 perguntas. Qual o produto e serviço ou serviço que você precisa complementarmente ao seu, porque de repente você não abraça tudo, você fala, não, meu core, meu negócio é esse aqui e eu tenho que ficar focado nele. Mas eu preciso desses aqui no entorno para o meu funcionar melhor. Quais são os produtos e serviços que você não encontra porque de repente você vai trazer gente para o jogo, que vai te ajudar, mas está ajudando também a esse outro? E como que a gente vê que as concessionárias de energia elétrica têm uma dificuldade muito grande e já mapearam o quanto de energia é perdido nas favelas. Será que não existe alguma coisa que você possa ajudar tanto esse cidadão que não tem um endereço, como essa empresa que precisa ser remunerada pelo que ela entrega, porque alguém pagando essa conta está? Não é trazendo, a minha visão não é trazer um peso para quem tem uma dificuldade, tudo precisa ser ajustado, mas quem sabe você não possa criar um produto que consiga ajudar a ambos. De repente, alguém lá na comunidade, na favela, fala assim, cara, meu problema não são R$30 da conta de energia, ou R$50 da conta de energia, eu preciso ter um número e na minha casa, eu preciso ter um endereço, senão eu ponho na casa do patrão,
na casa patroa, na empresa, quando eu fui fazer o cartão de crédito, porque aonde que eu vou fazer? Qual é a conta que eu entrego? Eu não entrego conta nenhuma, nem de gás, nem de luz, nem de celular. Né? Telefone não existe mais, só celular. Conta pra gente. Uma situação interessante que a gente estava conversando, justamente a pessoa digitar, né? Aí a gente já pensa nas pessoas mais idosas. Tivemos até uma reunião semana passada com o pessoal de inteligência artificial. Imagine a pessoa vai pedir pelo aplicativo e falar, eu quero uma camisa polo cor tal, tamanho tal. E isso ler e mostrar para ela já e de repente conversar com ela e falar, ó, tem essa daqui, essa cor, preço tal, chega em tal dia ou em tantas horas. Então, é uma situação, a gente busca, né, justamente ter ali as melhorias. Outra situação legal, que somos uma startup de impacto, fizemos uma parceria com uma outra startup que gera crédito de carbono. Então, as nossas entregas já está gerando crédito de carbono. Daqui a pouco a gente vai estar começando a mostrar para as grandes empresas o resultado, né, o relatório do que a gente faz. Dentro de comunidade, é bem interessante essa parte de energia, né? Eu vejo que poderia ter uns hubs de energia elétrica, né, que eu acho que, porque um período eu conversando e pesquisando, tem empresas que elas começam a vender. Então, imagina a pessoa que tem ali na laje da sua casa um espaço que pode colocar as placas e vender essa energia para uma pessoa do asfalto, por exemplo. Eu sei que é possível, né? Então, precisa de alguém para patrocinar isso. Então, gera uma oportunidade para quem é da favela. Às vezes, um espaço ali ocioso começa a gerar uma renda maior ali para aquela família, né? E está distribuindo para uma pessoa que muitas das vezes, se mora em apartamento, sabemos que apartamento muitas das vezes não tem espaço para ter isso. Porque eu acho que também poderia, né? Os novos... Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas imaginam, assim, não, eu vou colocar no meu prédio. Amigo, a área que você tem lá em cima, você não vai gerar 3% da energia consumida pelo prédio. Sim. Como? Eu vou encher o telhado do prédio. Amigo, você não tem área para isso. Aí tem ali um cálculo que eles fazem, né, de projeção e tudo mais. Mas um morador consegue, né, pegar de uma casa de alguém dentro da favela, distribuir ali para 3 moradores de um apartamento, né? Então, e conforme vai evoluindo, né? Então, são muitas situações, né? Tem horta vertical, né, que fala que tem já dentro da favela, isso já está acontecendo. Então é possível que o delivery de favela traga aí qualquer dia uma saladinha com um alface que foi produzido na Rocinha. Exatamente, acho que na Rocinha mesmo. Na Firjan a gente participou de uma competição agora 2023, final de 2023, conquistamos o 2º lugar. Parabéns. Ficou muito legal. E tinha lá um pessoal dessa horta também vertical, fizeram um projeto bem legal. Semana passada a gente participou do Batalha de Pitch, que foi lá em Ipanema, na Arca Hub, e a gente conquistou o 1º lugar também. Parabéns. E justamente, né, várias startups e a gente, uma startup vindo de favela, mostrando ali o impacto que a gente gera dentro de favelas e ganhar, né, o 1º lugar. Eu falei, poxa, é bem gratificante. Ganhei um unicórniozinho, que ficou com a minha filha. Minha filha então você já é uma unicórnio, é uma questão só de tempo. De pelúcia, né? Vamos agora converter esse unicórnio de pelúcia para o unicórnio mesmo aí da startup, de estar com valuation aí mais de 1 bi, se Deus quiser. Bacana. Você tem uma bruta responsabilidade, Robson, porque eu quero saber quem é que você vai trazer mais à frente no nível desse cara, viu? Porque... E assim, é muito bom, é muito gratificante a gente ver que tem gente competente. O Rio de Janeiro é muito mais do que a gente tem visto. E é esse espaço que aqui na Associação Comercial a gente está buscando dar visibilidade às boas ações, às boas práticas, às pessoas e aos empreendedores competentes, focados no seu negócio. Não é não, Anderson? Assim como o Anderson Marcelo, o Robson também, que você também é empreendedor. Sim, sim. Então, considerações finais.
Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço e dizer mais uma vez o quanto isso é importante para a cidade do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, né? Olhar para as comunidades e acabar de vez com esse preconceito, eu acho que é só o que está faltando para a gente mudar de nível. É isso que tem que acontecer. Porque você começa a ter favela e asfalto trabalhando junto. Cara, eu fico imaginando se o Anderson... Porque o Anderson, ele tem a equipe dele, mas o Anderson está sozinho, né? Ele teve os empreendedores que eu vou trazer aqui, que eu tenho trazido, são pessoas que olharam para o seu sonho, olharam para as suas dificuldades, falaram, eu vou mudar isso aqui e ainda vou ganhar dinheiro com isso, mas eu vou mudar isso aqui. Imagina se do lado dele tem um empresário aqui da Associação Comercial, dando todo o suporte a título de informações, conhecimento e network, o quanto ele já teria sido um unicórnio, o quanto que esse negócio já não teria crescido. Então, assim, a gente não está falando aqui de um investimento de bilhões e milhões, mas a gente está falando de capital humano, sabe? Se o carioca entender, se o morador da cidade do Rio de Janeiro entender que ele consegue fazer, que é possível fazer através de um negócio como de impacto, através de um negócio convencional, mas através da integração, da parceria, eu acho que isso é o mais importante. Então, agradeço de coração. Então, eu tenho mais uma boa notícia para o Anderson Marcelo, que os nossos podcasts, eles são traduzidos para várias línguas. Então, da mesma forma que você está assistindo ele em português, porque entende, tem fluência, consegue conversar, seja em Portugal, mesmo na Itália ou no México, vai lá, clica lá na tradução que você tem a legenda na sua língua. E, de repente, você, evidente, não está limitado aos limites do Rio de Janeiro, mas sim usando o Rio de Janeiro como plataforma. É essa a nossa missão, transformar o Rio de Janeiro e o Brasil através do Rio de Janeiro. Então você já falou, já está em outros estados, em outras favelas. Eu vou te instigar de novo, pensa em descer para o asfalto, porque você pode ganhar uma escala diferente, não abandona a favela, porque é importante, definitivamente é importante, mas vem para o asfalto, porque a gente precisa, Anderson Marcelo, de você aqui, prestando esse serviço para a gente. É fato, é fato. E você que está nos assistindo, vai lá, aperta o sininho, curte, se inscreve no canal, para que você consiga ter informação sobre os novos conteúdos que vão chegando. E vem com a gente, porque aqui tem gente competente, tem empresas para você investir, tem produtos que você pode trazer para o seu dia a dia, para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua satisfação, como o Josier fala, a sua felicidade no local onde você vive, mora e trabalha. Fala pra gente suas considerações finais, Anderson. Venho agradecer, né, o papo muito, muito bom, muito produtivo aqui com vocês. Sigam aí nossas redes, nosso site deliverydasfavelas.com.br, nossas mídias sociais Delivery das Favelas, e tem o nosso jargão aí, até no cartãozinho que eu deixei, né? A sorte não bate na sua porta todos os dias, mas o Delivery das Favelas sim, que é justamente o que você precisar comprar, receber, ficar na dúvida, pode ver ali pelo Delivery das Favelas, que com certeza você vai conseguir receber ali na comodidade da sua casa. Boa, parabéns e obrigado, viu, Robson? Obrigado, Anderson, por dar essa injeção de ânimo na gente. E tem muito mais pela frente, hein? Não para que não. Eu que agradeço.